Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela Silva 87.9. Como a gente já havia anunciado durante a semana, né? Nós estamos recebendo em nossos estúdios a fonoaudióloga Daniela Barbosa. Ela vai abordar aqui um tema muito interessante sobre problemas e atrasos no desenvolvimento da linguagem. Quero dar aqui o nosso bom dia, Daniela, seja bem-vinda. Bom dia, bem-vindo todos, né? Legal, legal. Tá bem animada, hein? Estou animada. Isso. Bom dia, Nara. Bom dia, você viu que bom dia? Nossa, o meu ficou lá embaixo, né? Bom dia, esse bom dia. É pra gente se animar. Amanhã do advento é isso aí, é só alegria. Animação, né, Cláudia? Verdade. Então, nós vamos dar aqui o início à nossa audiência e também o tema, né, de hoje, que é um tema muito interessante. Muitas pessoas não colocam assim esse atraso, né, no desenvolvimento muitas vezes das crianças e até em adultos, né? Mas nós vamos saber um pouquinho mais então com a nossa fonoaudióloga Daniela Barbosa. Vamos lá então, Nara? Vamos lá. A entrevista de hoje é com a nossa fonoaudióloga Daniela Barbosa sobre esse tema que o Cláudio colocou aqui, que o Moura falou antes ali, tão lindo naquela chamada, fonoaudiologia e atrasos no desenvolvimento da linguagem. A gente pensa que não, mas o fato da pessoa não conseguir se comunicar, né, seja de que forma for, né, é muito angustiante, né, Daniela? A gente vai falar sobre isso hoje, né? Por exemplo, a pessoa não tem, às vezes tem um problema na fala, às vezes tem um problema talvez em ouvir aquilo que a pessoa está falando. Então, esses sentidos, eles precisam ser trabalhados, né? Com certeza. E é por isso que a minha querida Daniela está aqui, minha amigona querida, né? Que está aqui, ela animada, ela é assim mesmo, ela sabe do que ela fala, ela gosta do que ela fala, do que ela faz, e a gente está muito feliz de tê-la aqui no nosso programa. Obrigada. Vamos ao histórico, mais uma vez, assim, para vocês entenderem um pouquinho de quem a gente está falando. A doutora fonoaudióloga Daniela Barbosa, ela é escritora, né, também escreveu um capítulo inteiro de um livro conhecido como Diferentes Olhares Profissionais sobre o Transtorno do Espectro Autista. Inclusive, nós fizemos aqui uma divulgação muito ampla na nossa rádio deste livro, né? E ela escreveu o capítulo Intervenção Fonoaudiológica dentro do transtorno aí do espectro autista. Também ela é formada em análise do comportamento aplicada ABA, né? Que está escrito aqui, né? Que é as siglas ali, né? Isso. Pós-graduada em docência do ensino superior e capacitação em transtornos motores da fala, praxia, capacitação em motricidade orofacial, capacitação em neurociência, em aleitamento materno, em disfagia e afasia, e também psicomotricidade e graduanda em neuropsicologia. Tá bom, né? Para começar, vamos lá. Para a gente poder entender um pouquinho com quem nós estamos falando, uma profissional excelente e capacitada, graças a Deus, são muitos profissionais assim que vêm na nossa rádio. Doutora Daniele, as alterações de fala e de linguagem correspondem às doenças infantis mais prevalentes durante o desenvolvimento, que ao ser realizado o diagnóstico e o tratamento precocemente podem evitar outras possíveis alterações da linguagem, seja na escrita, leitura ou em ambos. O pediatra pode ser o primeiro profissional solicitado a orientar e opinar sobre o desenvolvimento infantil. Deve estar atento aí aos sinais de alerta para possíveis alterações da fala, por exemplo, né? Diante da importância desse diagnóstico precoce, é possível perceber com que frequência que as crianças maiores aí de 2 anos estão com atraso na fala, doutora? Sim, é possível. Geralmente, os pais às vezes procuram algum profissional, médico e tudo, fala para esperar um pouco. Eu já não gosto desse tipo de fala, né? Porque com 2 anos a criança ela já tem que falar de 20 a 200, de 50 a 200 palavras, na verdade, né? E ela já tem que estar formando frases, tipo, dá papai, né? Dá mamãe ali. Então, ela tem que pedir água, quero água. Ela consegue já fazer esse link. E a criança com 2 anos, que ela não está falando mais de 50 palavrinhas, não só fala papai, mamãe, vovó, às vezes fala bobó, né? Já está trazendo as trocas ali, né? Babá em vez de papai. Então, assim, já está mostrando que ela é uma criança mais quietinha, mais na dela. Os pais percebem que ela, em vista das outras crianças da mesma idade, ela já vem mostrando um atraso. Ah, sim, já está atrasadinha. Já está atrasada. E assim, porque, imagina, Nara, uma criança com 2 anos sem andar.
A pessoa vai falar que ela está atrasada, né? Vamos falar. Nossa, 2 anos não está andando. Mas o que acontece é que com 2 anos não fala... É como se, espera mais uns meses, né? E esse atraso vai se aglomerando, vai trazendo demais atrasos, né? Tanto na parte também motora dessa criança, na parte de desenvolvimento lá na frente, igual você tinha dito, na parte escolar, né? Então, assim, é possível já a mãe perceber que o filho não está falando tanto, fala 3 a 4 palavrinhas no máximo, não linka frases, né? A criança não faz esse link de frases. Então, você já percebe que tem alguma coisa errada ali. E é importante ouvir isso de uma especialista, né? Porque eu acredito que quando você receba no seu consultório, às vezes, na maioria das vezes, acredito que a pessoa não foi na idade certa, talvez, né? Não foi na idade certa. Passou por todo esse período dos 2 anos achando que era natural, né, Com certeza. Geralmente já chegam com 3 aninhos. Ai, que judiação. 2 anos e 8, 2 anos e 6. E aí, o que acontece? Já vai para a escola, né? Já tá ali na creche, às vezes a criança... Aí a mãe fala, nossa, tá apanhando muito na escolinha, às vezes não sabe falar o que está acontecendo, é uma criança mais desligada. Então, ela vai começando a não se... Como que eu digo? Ela não se relaciona, né? não se conecta com outras crianças. Mas o mais assim é que também acontece das mães se confundirem e acharem que é autismo. Ah, sim, porque tá calado, tá no mundinho dela, não, essa criança é diferente. Isso, aí tende a falar que é autismo, né? E o que a gente fala também é para prestar muita atenção na parte auditiva dessa criança. Verdade, porque às vezes não é um problema de fala, né? Não ouve, por isso não fala. Isso, é um problema auditivo. Mas às vezes também não é falta de comunicação dos pais. Também, porque se os pais não interagem com a criança, o Cláudio, hoje em dia, a dificuldade maior que eu encontro é a parte de tela. Deixa na tela. Os próprios pais falam, olha, eu realmente tem hora que eu tenho que fazer minhas demandas também aqui na casa e eu deixo um pouco na tela, às vezes fica com os avós que são mais quietinhos, né? Aquele silêncio, aquela casa silenciosa. Ou tudo entrega na mão da criança. Como eu até faço uma entrevista, eu pergunto, como que é em casa? Eu já entrego, sabe? Ele aponta, é aquela criança que aponta muito, então, para os pais que estão ouvindo, se o seu filho aponta muito, você já entrega, não é legal. Deixa ele falar, né? Deixa ele falar, dê opções, né, para essa criança falar, mas a maioria dos casos é isso que acontece, né? Igual o Cláudio falou, o ambiente também ajuda. Se é um ambiente, mães mais quietinhas, que não estimulam tanto, às vezes as mães falam, mas ele não está indo na escolinha, tem que brincar com outras crianças. Não. A criança tem que ter uma interação com o outro. Verdade. Não importa a idade. Se os pais estão dispostos a brincar, interagir, a fazer as atividades ali, essa criança vai desenvolver. O importante é pensar dessa forma, né? Mas acontece que as mães acham que ela vai desenvolver se ela tiver contato com outras crianças. E não, é o contrário. Se a mãe estiver disposta a interagir, a trabalhar com essa criança, a estimular, a brincar. Isso. A gente virou um adulto, Nara, muito que não quer brincar, né? A gente esqueceu da brincadeira. É verdade. É interessante que eu tenho um amigo, ele tem um filho que está com 1 ano e 7 para 8 meses. Mas a criança, você fala uma frase, ele já repete aquilo que você falou. Olha que coisa mais linda. Então ele tem parece um papagainho, né? mas mesmo assim está gravadorzinho, né? Tá aprendendo. Né? Por quê? Porque os pais incentivam, né? Ele a formar frase, perguntando o que é isto, o que é aquilo, aí ele vai respondendo, onde aprendeu, falar, aquilo ali é sorvete, aquilo é um cachorro, e ele vai. É muito interessante. Ele chegou aqui na rádio aqui, ele pensei que ele ficasse mais de meia hora aqui, ele ia destruir tudo. Porque ele se comunica com jeito. Tem microfone, ele pega isso, pega aquilo. Se comunica muito grande, muito assim, com muita facilidade, né? Aí por isso que eu fiz a pergunta, porque os pais, como que se diz, se comunicam com ele de uma maneira.
Tanto é que tem vezes que a gente vê videozinhos, né, de crianças bem assim, na internet, e fala, nossa, às vezes a maioria tem uns que são superdotados mesmo, mas tem uns que são bem estimulados mesmo, né? Então você vê o quanto a estimulação dos pais ajuda, né? Incentiva, na verdade, a palavra, né? Até dos avós também que cuidam, né? Começar a estimular um pouquinho mais, deixar a criança solta, né? Porque eu achei interessante, você falou duas coisas muito importantes, porque a maioria das crianças hoje, elas são criadas pelos avós, vamos falar a verdade. Sim. Vamos falar a verdade. Mãe e pai hoje só quer trabalhar e ganhar dinheiro, né? Não tem paciência nem para conversar com o filho, nem para educar, nem para passar tempo com a criança ou fica com os avós, ou fica na creche com as professoras, né? Quando fica na creche ainda dá para desenvolver, ou fica com a avó, ou fica na internet. E aí não precisa falar, né? Porque a internet não vai te responder, né? Você só precisa ver. E aí fica essa criança mesmo sem socialização, né? Isso é um problema muito sério, né? E até os neurologistas, né? Eles falam que essa tela, ela traz muitos malefícios, não é só na fala, né? Então fica uma criança sem memória nenhuma, atrasadíssima, uma criança que você fala com ela, ela tem um feeling assim, lento para te responder. É uma criança que você pede para pegar. Ela já tem capacidade de você falar assim, vai lá pegar a sua mamadeira para a mamãe colocar o leite, né? E é uma criança que, e fica ali parada no mundo dela, ou às vezes nem responde, sabe? Você fica, Joãozinho. Tem muitos relatos, Nara, que a mãe vem porque, nossa, mas eu acho que ele é autista, porque ele fica, eu falo com ele não me responde, não escuta. E o que acontece também, que é legal de eu estar passando? Crianças que têm muitas viroses ou gripes recorrentes, que a imunidade cai e fica com muita gripe, eu falo que pode procurar um otorrino, porque essa parte de audição é importantíssima. Às vezes a gente, para descartar qualquer coisa, a primeira coisa que quando chega, eu falo, vamos fazer uma audiometria na criança, para a gente ver se está tudo ok. Mas, às vezes, a audiometria está ali alterada porque a criança está com otites recorrentes. E a otite, o que ela faz? Ela faz com que a criança fique com o ouvido como se estivesse dentro de uma piscina. Sempre tem aguinha ali, sabe? Sempre tem uma secreção. E quando você está dentro da piscina, você não escuta. É verdade, né? Não tem porque água. Fica aquele abafamento. Aí você imagina, uma criança com várias otites recorrentes, ela pode ter perda, viu? Auditiva. Mas cuidado. Assim, sempre quando tem gripe, essas coisas, as mães já vão com antibióticos, já tratam. Aí, dá 15 dias, a criança está de novo com aquela otite. Então, isso também não é que é autista, né? Às vezes é por conta dessas otites recorrentes. E isso também vai ocasionar um atraso na fala da criança. Aí tem que procurar não só um fono, mas também um médico, né? Otorrino. Otorrino, né? Isso. Talvez. Tem uns olhinhos que colocam no ouvido para poder diluir a cera também, no caso de cera, né? Sim, se tiver uma cera. Mas geralmente as crianças pequenas, elas têm muitas otites, porque tem muitas gripes recorrentes. Então é difícil precisar usar esse que você falou, o Cerumin, né, que a gente fala, é mais para idosos, que tem aquela cera bem mais durinha, e aí vai colocar aparelho auditivo, a gente começa a ver como que prejudica difícil, aquela cera, né? Mas no caso da criança pequena, são esses resfriados recorrentes mesmo. Que não são tratados da maneira correta. Que não são tratados e aí acabam diminuindo a audição da criança. É isso mesmo. Na fonoaudiologia, o que se considera na patologia da linguagem como fala ou desvio com relação ao normal decorrente de uma alteração estrutural ou do mau funcionamento de algum mecanismo, de algum dos mecanismos envolvidos nos processos linguísticos, né? É uma falta de reflexão sobre a natureza da linguagem. Sabe-se que a criança, com atraso na aquisição da linguagem em situações de comunicação, ela apresenta uma linguagem que nem sempre é compreendida em sua totalidade. Isso aqui são informações que eu trouxe de uns artigos que a doutora Daniele me recomendou e eu estou trazendo para vocês aqui, eu achei interessante, fiz uma pesquisa e que captei algumas partes do artigo que eu achei muito interessante. Não se trata de uma dificuldade localizada, ou seja, a troca de um fonema ou de uma rouquidão, por exemplo, mas no complexo fenômeno que chamamos de discurso, no caso da fala, pelo que eu entendi. O quanto esse atraso ele impacta, doutora, tudo isso que a gente falou aqui, né, relacionado a isso, né, no desenvolvimento da linguagem da criança, aí no caso maiores de 2 anos? Então, Nara, o que impacta é que, assim, às vezes a criança não tem só
um atraso, ela vai ter uma apraxia de fala também, que é um desenvolvimento que a gente já fala que é algo neurológico ali, que vai trazer para o motor, né? É alguma coisa já lá no cérebro, que a criança ela já não está desenvolvendo e vai trazer para o motor. Ou a questão da auditiva, que eu falei. Mas o impacto maior, o que acontece? Ela impacta no neurodesenvolvimento dessa criança. Tá? No desenvolvimento, né, cognitivo também? Todo cognitivo, na parte de memória, né, estava falando, ela vai, e também social, né, na parte social dessa criança também vai fazer o impacto. E o que acontece? Ele vai para a escola dessa forma, com esse atraso, às vezes começa até a falar, né, e vai naquele trancos e barranco que ela fala que se arrastando, inteligível, né, que só a mãe entende, porque acontece de chegar muito que só a mãe entende o que a criança fala. Fala mandarim, né? Fala mandarim. Aí chega na escola, vai começar a alfabetização. Aí é o momento que a mãe vem, né? A professora começa a não entender, os amiguinhos não entendem. É uma criança que começa a ficar mais isolada. Exatamente. Né? A tendência dela na escola, no período da escolar já, ela traz para a escrita. Tá? Porque ela teve um atraso ali na linguagem, né? Na expressão dela, na compreensão, porque a gente pensa, ela tá falando, mas ela também... Você sabe o quanto essa criança está compreendendo? Porque às vezes chega e fala assim, ai, doutora, ela faz tudo, só não fala. Que bonita, né? Então, assim, mas a fala, gente, é tão importante, a gente acha que a fala é só o ato de falar, a voz. Mas a fala, ela engloba tanta coisa, a sua comunicação, se você fala, você tem voz, você tem vontade de estar ali naquele ambiente. Se você não fala, você vai ficando recluso, você vai tendo atraso de memória, atraso no seu neurodesenvolvimento. Então, não é só fala. Você vai totalizar um atraso muito grande para o seu filho. Porque parece que você está aceitando tudo quando você não fala, né? A pessoa que não fala é aquela pessoa que concorda com tudo. Agora, você já imaginou essa criança não concorda com o que está acontecendo? Não entende o que está sendo falado, não compreende o que a professora está falando, está tudo errado e ela não pode falar porque ela não consegue falar. Imagina como se sente. Eu acredito que dá uma revolta, pode ser uma aquela criança que quebra tudo na sala, bate nos amigos, né? Não é o que a gente quer, mas é o que acontece. Nossa, não inquieta, não fica sentada, porque não presta atenção, não consegue prestar. Então, ela tira a atenção de todos os dentro da sala, ela vai cutucar todo mundo. A professora fala que, nossa, que fulano, que você que é professora, você sabe. Deus, e aí você já vai investigar e você sabe que aquela criança tem algum atraso, não é? Tem, você percebe, você olha e você fala, poxa vida, a mãe não presta atenção nessa criança. E o professor é o primeiro que percebe mesmo, porque a gente fica muito com a criança. E aí a gente percebe muito. Aí quando vai levar pro médico, já está muito atrasado, igual você falou. Chega lá no consultório da doutora Daniela, a criança já está há muito tempo sofrendo. Isso. Pais, mães, por favor, um apelo aqui. A doutora Daniela vai falar depois isso melhor. Nós vamos falar no finalzinho do programa aqui sobre isso também. Procure um profissional de fonoaudiologia, de verdade. Não é porque a doutora Daniela está aqui, não. Mas procure um profissional, um fono, que a gente fala. Né, o famoso fono, porque ele vai tratar do seu filho, ele vai ajudar o seu filho. Às vezes fala enroladinho, dá para poder falar melhor, com mais clareza, né, desenvolver a fala, os outros sentidos. Então tem profissionais para isso, né? Com certeza. Ô, Cláudio, nós vamos para um intervalinho aí, voltamos então para poder continuar. Vamos dar uma descansadinha, a gente vai voltar para falar um pouco mais sobre esses atrasos agora no processo escolar. Ok. Né? Olha lá, vamos para a área escolar. Você pai, você mãe, você professora, preste atenção. Nós vamos falar sobre isso, tá? E continuar também falando sobre a questão da rede familiar, como o Cláudio falou, a importância dos pais. Ô, Cláudio, antes da gente... Tem pergunta de ouvinte? Por enquanto não. Daqui a pouco acho que vai ter aqui uma pergunta aqui que eu não abri ainda o meu WhatsApp. Então tá bom. Voltamos já já. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento e hoje nós estamos aqui em nossos estúdios, né, com a doutora Daniela Barbosa. E vamos dar continuidade, então, com a nossa entrevista. Vamos lá, então, Nara? Antes, porém, eu gostaria de ter uma pergunta aqui. Opa, vamos lá, vamos começar. É do Antônio Silva. Bom, eu não sei se eu devo falar isso aqui que você falou, não, meu amigo. Se você vai arrumar confusão com a sua sogra, hein? Bom, ele diz assim que ele deixa o filho com a sogra e às vezes a sogra, a avó, né? Fica falando como uma debilóide com a criança, né? Sabe aquele negócio? A vozinha. Né? E com falsete, essas coisinhas, né?
E ele sempre está dando uma repreendida de falar normalmente com a criança, né? Então ele pergunta, né, se é certo ou errado ele dar essa bronca na sogra. Não, ele está certo. Ele está certo. E tem pessoas que falam, a criança fala, por exemplo, igual você falou lá, é errado, e a pessoa acha bonitinho e começa a repetir. Deixa. Não pode, não gente. Pode. Por mais criança que seja, a gente tem que falar a palavra corretamente para que a criança fale. Entonação muito infantil também traz essa parte, né, que a criança vai ficar atrasada. Né? Então não é legal. Até a criança acha bonitinho, mas quando chega no ambiente com outras pessoas, ela vê que ela sofre, né? Sofre. As pessoas tiram chacota, né? A própria criança tira sarro, né? Ai, por que você fala errado, sabe? Você fala, tipo, parecendo uma criança o tempo todo, né? Isso, então não é legal. O legal é trabalhar, né? Às vezes conversar com a sogra, falar, olha, eu ouvi a fonoaudióloga na rádio, ela falou que não pode, tem que falar, né, palavras tranquilas ali para a criança no tom normal, atual. Como que é o nome da pessoa que mandou a pergunta? É o Antônio Silva. Antônio. Depois você entra no site da Advento e você pega essa entrevista, depois que vai estar lá no site, e senta com a sua sogra e fala, vamos assistir uma entrevista? Com certeza. Ela vai ficar um pouco brava com você, mas ela vai entender. Eu acho que ela vai entender, né? Que se ela ama o seu filho, filha, enfim, que é o neto, ela vai compreender, né? Com certeza. Então vamos lá. Sabe-se que a criança com atraso na aquisição da linguagem, em situações de comunicação, apresenta uma linguagem que nem sempre é compreendida em sua totalidade. Já falamos isso anteriormente. As dificuldades discursivas, ou seja, na fala, no discurso, desencadeiam falhas no relacionamento entre a criança com atraso na aquisição da linguagem e o meio, provocando atitudes de isolamento, nós já falamos aqui, indiferenças, sem dar limites de comportamento, criando um modo de interação que pode manter e até mesmo agravar suas alterações, prejudicando, né, ainda mais, né, doutora, a dinâmica social do desenvolvimento linguístico. Isso é muito sério. Então, após esse atraso, o que ocorre no processo, só para as pessoas entenderem em casa, o que acontece no processo escolar com essa criança? Eu, professora, poderia falar, mas eu quero você como especialista, técnica, falando o que acontece dentro da sala de aula em relação à aprendizagem, interação com a professora, compreensão do que está falando, com os colegas, enfim. Então, é uma criança mais retraída, né? A principal característica é essa criança ficar no mundo dela. Ela se isola, ela brinca com o brinquedo sozinha. Aí tá um grupinho de criança ali fazendo aquela hora da leitura, que a professora às vezes lê o livrinho. Momento da leiturinha. Geralmente essa criança não quer ficar, é uma criança que se isola. Que dó, né? É aquela criança que chora muito para ir para a escola, não quer ir, porque cansa, né? A mãe sempre tem essa característica, nossa, não gosta da escola. É porque chega lá, ela não tem como conversar. Quando conversa, os outros amiguinhos não entendem, né? A criança se frustra e aí ela não quer ir para a escola. Então, esse período aqui, eu estou falando de período de 2 aninhos, 3 aninhos. Mas o período maior, vamos supor, ela vai trazendo esse atraso para a escola e vamos colocar ali na parte de alfabetização. É isso que eu ia falar, por exemplo, 5 anos para 6 anos entra, 6 anos já começa a alfabetização, e daí não desenvolveu? Não. E daí? É uma criança que às vezes desenvolve uma gagueira, ela começa a ficar envergonhada e aí ela fica às vezes reprimida. É uma criança que quando vai fazer a parte de escrita, ela às vezes não consegue aprender a escrever e nem a ler. Olha que dó. Começa a ter como teve muito atraso, ela tem um atraso também no processamento auditivo central, que a gente chama de PAC, né? Então essa criança não é alteração na audição, é alteração no que ela compreende e vai produzir lá no cérebro, né? No cérebro dela. O que o cérebro está entendendo. Então, é aquela criança que troca faca por vaca. Ai, que dó, né? Troca letras ali, P por B, o som para ela não sabe se está falando para mim faca ou é vaca, o vibrante do sonoro, né? Porque a gente tem, né? Você, professora Nara, você sabe que a gente tem os vibrantes do sonoro. Tem. É aquela criança, é aquela criança é aquela criança que fala, em vez de falar chupeta, não vamos supor, fala supeta, né? Fica uma criança assim que
traz muito a língua para fora. Você percebe também que o sono da criança é péssimo. Vai falar 3, fala 3. É uma criança que sempre está com a boquinha entreaberta, assim, sabe? Você vê umas olheiras, você percebe que a criança tem aquela olheira, é aquela criança assim. Então é sempre cansada, com trocas. Aí acontece trocas também na parte de motricidade orofacial, que a gente fala, que é língua, lábios, aqui bochecha, fica tudo alterado. E essa criança na escola tem essa dificuldade de aprender, de aprendizagem. Aí vai passando, aí quando chega mesmo para leitura escrita, aí piorou. Ai, meu Deus, daí aí piorou. Como que vai acompanhar tudo? E aí como vai acompanhar? Como vai aprender, né? Como vai fazer? É difícil. Por exemplo, só interrompendo um pouquinho, já te volto a palavra, Dani. No caso, assim, a gente percebe, se isso não fosse uma coisa comum, comum é diferente de normal, né? Isso. Comum é uma coisa que acontece. Normal não é, porque tem tratamento para isso. Por exemplo, se não fosse comum, não tinha o personagem Cebolinha da Turma da Mônica. Com certeza. Ele é um exemplo clássico. O Maurício de Souza, ele acertou muito. Eu sou da área da literatura, eu admiro o Maurício de Souza. Quando ele colocou um personagem que troca o R pelo L. Né? Mostrando que existe, as crianças têm isso. Então tá tudo certo, meu filho faz assim, ele é igual o Cebolinha. Não, isso é comum, mas não é normal. Não é. Você pode ver que lá nos quadrinhos eles tiram muito sarro do Cebolinha. O tempo todo a Mônica tira sarro, todos eles tiram sarro. Ele se sente constrangido porque ele não sabe, ele não consegue falar. E você vê que ele tem realmente dificuldade ali. O Cebolinha tinha que passar pelo consultório da doutora Daniela Sim, Barbosa. com certeza. Né? Com certeza. Mas eu acho que é isso. O Maurício, ele já quer trazer ali os despertar para os pais, né? Sim. Desde o gibi ali, né? Só que, infelizmente, o gibi só chega para as crianças maiores, né, Nara? Ele não chega para o bebê. A gente não lê gibi para o bebê. O bebê vê historinhas de porquinhos e tudo mais, mas, infelizmente, quando chega no gibi, vai ser o Cebolinha maior ali, né? Entre 6 e 7 anos. E é isso. Traz para a escola, aí começa a vir as dúvidas da professora. É uma dislexia? Às vezes a criança nem tem dislexia, foi o atraso lá atrás, né? É inteligente, mas não consegue falar. Mas aí falar. Acontece de ter mesmo. Começa a ter dislexia, outras, desenvolver outras, né? Patologias por conta desse atraso. E é bom a gente ressaltar aqui, né, doutora Daniela, que assim, muitas pessoas pensam assim, os coleguinhas fazem muito bullying na escola, né? E os professores agora que estão aprendendo, vamos falar a verdade, nossos professores, categorias de professores. Esse aluno ele não aprende mesmo, ou esse aluno não tem condições. Eu acho que uma coisa que a gente tem se desenvolvido muito nas escolas hoje em dia, com essa coisa da diversidade, da inclusão, é você entender que ele aprende, mas é do jeito dele. É no limite dele, é do modo dele, é no tempo dele. Então, assim, as pessoas não são burras. A questão é que elas aprendem de uma forma diferente. Com certeza. Então, é importante quando a gente fala de inclusão, lógico, os professores não são preparados para a inclusão. Eles jogam os alunos na sua sala e falam, resolve. Mas, assim, com o passar do tempo, a esperança nossa, e isso é um apelo que eu faço aqui pelo rádio, né, nós aqui, que os nossos governantes façam, assim, um curso de capacitação, nos ajude a compreender melhor essa questão dos atrasos, desses problemas, para que os professores possam entrar na sala de aula já com uma capacitação para trabalhar melhor esses alunos. Com certeza. Porque não é brincadeira você pegar uma criança e essa criança fazer, não, é problema aqui, não. Por isso a importância do laudo, a gente fala sempre, né? Com certeza. Do laudo, o laudo com vários profissionais mesmo qualificados, para que a gente possa saber exatamente como lidar com aquela criança. Então, assim, nós temos professores hoje nas escolas que só lidam com crianças especiais. Sentam do lado do aluno e trabalham com ele. Da minha sala tem uma professora que ela assiste a minha aula e ela cuida de 3 alunos especiais. Então, assim, basicamente, estamos no caminho certo, mas ainda temos que avançar. Temos que avançar. E quanto mais informação para esses pais também, né? Porque às vezes a gente joga muito para o outro, para o profissional da escola, para o professor. A gente joga muito para eu estou deixando na escola, ele vai aprender. Não, gente, é desde casa, é ali. E tem várias dicas, né, para que aconteça ali, mas a gente vai falar depois, né, que eu quero fazer por último. O que você pode estar fazendo para estimular essa criança para que não ocorra, né, esse desvio ali, tanto na parte de pedagógica, né? Isso. Porque depois vai um atropelo atrás do outro e depois chega a idade adulta, a criança não quer ir para a faculdade, ela se frustra, ela vai querer ir, né? Vamos para a CLT ali, vamos trabalhar, não vamos fazer
Porque eu sou burro. A criança se categoriza como burro, né? Coloca ali. E assim, e a gente pode, né? Porque assim, eu penso na criança adulta já, né, gente? Porque essa criança não vai ficar o tempo todo criança, ela vai ser um ser ali, vai se desenvolver. Então, eu não quero que um paciente meu chegue e fale, não, eu sou burro. Ele já chegou a falar pra mim. Eu já ouvi também pessoas falando assim, eu não estudei porque eu era burro. Com certeza. Porque meu pai falou que eu era burro, minha mãe falou que eu era burro. E falando sobre isso, pode completar que a pergunta agora vai falar sobre a família. Posso falar? Não, tem uma pergunta aqui. Vamos lá. A Tatiane Souza, ela está preocupada com a idade ideal para colocar na mão de uma criança o celular. Hoje, como nós logo no início falamos sobre isso, né? Boa. Então ela está preocupada, porque muitas vezes chega em casa, o pai, acho que talvez para ficar livre do molequinho, entrega o celular na mão da criança. Então ela está perguntando qual que seria a idade ideal para a gente colocar, né, na mão de uma criança um celular na telinha ali para ele ficar ali entretido. A Tatiana? Olha, Tatiana, eu acho que nenhuma. Celular e criança são coisas que não Celular e criança não combina. Eu acho que criança, ela tem que ter o celular, né, lá pra frente, mas lógico que a gente tem essa... O que eu falo, Tatiana, pra você? Vamos fazer uma maletinha, né? Tem uma maletinha que eu falo pra pessoa trazer para as crianças, e ali você pode colocar giz de cera, aqueles quadros que agora tá tendo. Tem muito livrinho que você pinta com água agora. Não, então eu sempre dou opção. Eu sei que a criança tem que se entreter, mas a criança gosta tanto de mexer com água, livros de pintura com água, massinha de modelar, né? Dependendo da idade, às vezes pode ser que vai comer, então você pode dar livrinhos de história que tem imagens assim que quando abre, né, Nara? Aqueles livros interativos, fantoches de dedos, dedoches, você pode estar comprando. É muito melhor do que um celular na mão, né? Do que um celular. Mas nos casos que não consegue mesmo, eu acho que no máximo 1 hora, ali, meia hora, né? Não todos os dias, mas naquele tempo ali que tá muito, mas assim, depois controlando, mas assim, gente, não dá celular para criança, né? Eu sei que às vezes eu digo não, na verdade eu sou contra. Eu colocaria aí com uns 12 anos se fosse para dar um celular por alguma emergência, né? Alguma emergência que a criança precise fazer. Eu falo para os meus alunos, eles ficam bravos, gente do céu, eu cheguei a falar isso já. Eu falo assim, esse aparelho, pega esse aparelho, sabe esse aparelho que vocês gostam tanto, que vocês idolatram tanto, que vocês amam tanto? Isso aqui está deixando vocês burros, eu já falei para eles. Aí eles olharam para mim assim, professora, você chamou a gente burra? Eu falei, não, eu estou falando que esse aparelho está deixando vocês... Ou também ela pode colocar, a gente tem hoje multigestos, né? É uma plataforma no YouTube que é bem bacana, que lembra muito fonoaudiólogos, né? São método boquinhas, então a criança aprende a falar, né? Isso sim, multigestos. Eu falo a musiquinha do Seu Lobato, porque ali faz vários sonzinhos, né? A criança vai... Seria mais educativo, Isso, vídeos educativos no momento que precisar entregar esse celular para a criança. E também botar regras, né? Porque eu lembro da minha neta, ela tinha regras, por exemplo, meia hora com o celular, 1 hora na flauta, 1 hora no piano, e assim ela ia 1 hora brincando, depois que brincasse, que recolhesse todos os seus brinquedinhos, e graças a Deus ela está no caminho certo. É que a gente acha que a criança ela tem que ser livre, mas ela também precisa de regras, porque imagina, a gente adulto sem regra, a gente não consegue, a gente não fica... consegue se organizar. Né? Então a gente tem que ter esse paredão ali, a gente tem que precisar tatear alguma coisa, você não pode andar... Imagina você num lugar sem tatear nada. Então a criança ela precisa do tato ali, ela precisa sentir uma parede. Opa, aqui eu não posso passar, né? Aqui. Então desde pequena a gente consegue colocar, não é também fazer como ser um soldado ali, né? General. Mas a gente pode colocar pequenas regras. Eu falo também quadro de rotina, né? Colocar para a criança saber, né, Nara? A gente usa ali, hoje você vai fazer isso, tem isso. De manhã toma banho, escova o dente, depois a gente vai almoçar, agora tem um tempinho para você brincar. Tem que ter isso. Né? Então a criança se situar. A gente tem que situar a criança para que ela também tenha condições de isso muito desenvolver no mundo. Dani, eu vou fazer isso, você me deu uma boa ideia, porque eu mandava isso para minha filha pelo celular, sem fazer isso e aquilo. Eu vou fazer diferente, vou colar ela na geladeira mesmo. Isso, faz agora um quadro. Dona Rebeca, me espere. Então vamos... A dica, já ajudando a Nara. Vamos lá.
A clínica da subjetividade. Eu achei tão interessante. Você estava lendo lá nos artigos e falando da clínica da subjetividade, a clínica da objetividade. Achei muito legal, né? Eu entendi que a objetividade é uma coisa que as pessoas já te oferecem, você não tem o que fazer, você tem que só aceitar, porque como a palavra diz, é objetivo e acabou. Que é aquela coisa de que todo mundo é igual e que não tem como mudar. Mas a clínica da subjetividade, que é onde, né, graças a Deus, aqui eu achei muito interessante essa fala, né? Chamada de clínica de significação, evidencia a necessidade de dar um sentido ao sintoma trazido para a família e pela própria criança, né? Sim. Essa clínica possibilita a escuta, né, que é necessária nas situações de entrevista familiar, dentro de uma perspectiva discursiva. O discurso familiar tem um lugar de destaque, sendo considerado fundamental no exercício clínico. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes como os pais, eu digo mãe, pai, vó, vamos colocar todo mundo, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo da família, podem perceber e levar o quanto antes essa criança no fonoaudiólogo. Então, tudo que a gente descreveu, né? Ela vai perceber. Eu posso dar algumas dicas de como que ela pode... porque assim, a gente já sabe que né, durante a entrevista a gente trabalhou essa parte, né? Sim. Eu queria dar algumas dicas, se eu pudesse. Vamos já englobar, então, tudo essa questão com a outra questão que fala exatamente sobre essa coisa da estimulação da família, do contato familiar, da percepção. Isso. Porque quando você vai entrevistar o filho, ou a criança, você tem que entrevistar também os pais, né? Isso, com certeza. Então, vamos lá. Vamos falar com os pais agora. Eu queria dar dicas que eu geralmente dou no consultório, né? Porque a criança, ela precisa de estímulo. Mas, às vezes, o pai está precisando trabalhar. Não tem esse tempo. Vou estimular, os pais pensam que o estímulo é só na hora da brincadeira. E não é. O estímulo pode ocorrer na hora do banho. Você pode nomear para a criança e falar, olha... O que a gente vai fazer agora? A gente vai tomar banho, a gente vai usar o shampoo ou a gente vai usar o sabonete? Você sempre dá opções para ela falar. Ai, vamos lavar agora o pé ou a sua mão? Então, assim, não é, vamos lavar o pé? Não, pé ou a mão? Para a criança responder só você. Pra ela falar, né? Ah, pé, mamãe. Mão, mamãe. Ai, agora, o que a gente vai fazer? Lavar o cabelo? Ou a gente vai lavar seu pé primeiro? Ah, o cabelo, eu quero lavar o cabelo. Ah, mas o cabelo a gente lava com shampoo ou a gente lava com sabonete? Aí a criança, shampoo. Então, assim, você não tá falando pra ela, vamos dar o shampoo. Ela não vai ter por que falar se você já tá falando pra ela que vai lavar a cabeça dela com shampoo, né? Ou, assim... Pegar roupa, olha, você vai querer a camiseta azul ou amarela hoje, né? Dar opções para a criança ir falando com você. Né? Na hora da comida também. Vamos comer hoje o quê? Você quer maçã, banana? Ah, banana. Você não vai falar, você vai comer banana. Banana, fala banana pra mamãe. Fala banana pra mamãe. Você já tá falando banana. Entendeu? O que a gente vai comer? Fala pra mim, né? Fala pra mim, banana ou maçã? Você tá dando escolhas. Aí a criança aponta. Não, só vou te dar se você falar. Né? Isso, mais ou menos isso, apontou. Né? Apontou, dá? Você tá pedindo dá? Apontou, você fala, dá? Ah, mamãe não ouviu. Então, assim, quando apontar, já fala pra criança, dá? Peraí, dá mamãe? Então, assim, você já vai segmentar a frase, né? E já vai trazer mais estímulo para essa criança. E é importante você ver, né? Por exemplo, o pai e a mãe tem que ficar ligado mesmo, né? Com certeza. Nós estamos falando, até pedi pro Cláudio colocar uma musiquinha, já está acabando o programa, falta 1 minutinho para as 11. Meu Deus, hoje o programa começamos um pouquinho depois, né? Mas vamos já encerrar. Vamos aí colocar uma musiquinha para a gente refletir um pouco. Eu sou mãe, né? A Dani ainda não, né, Dani? Não, ainda não. Tenho certeza. Já tem meus filhos do consultório também, mas né? eu tenho certeza, tem os planos, né? Com certeza, né? E nós pais, muitas vezes com certeza a gente quer fazer o melhor para os nossos filhos, né? Eu acho que eu não conheço, desculpa, nenhum pai, nenhuma mãe que não queira fazer o melhor. Com certeza. Até tem um ditado que fala que a gente erra tentando acertar. Com certeza. Só que a gente tem que procurar acertar mais e errar menos, né? Então a gente tem que procurar prestar atenção mais, né, doutora, assim, nessas questões, ou seja, ter mais tempo de qualidade com os filhos, né? Porque a gente percebe que, infelizmente, hoje em dia, né, os filhos eles vivem realmente à mercê dos pais. Eu falo isso porque a maioria dos pais e mães que trabalham sempre tem um sentimento, doutora, de culpa. Com certeza. Você ouve qualquer entrevista de famoso que você ouve, eles falam, meu Deus, eu cheguei ao status máximo, mas eu não fui, talvez, uma boa mãe. Não fui, talvez, um bom pai. Então, assim, é nisso, é de brincar, é de estimular, é de conversar, é desenvolvimento da criança, não é isso? Eu queria que a doutora deixasse
passa aí uma mensagem para as pessoas que há a possibilidade, né, de procurar um profissional. Com certeza. Eu me encontro ali na Rua Souza Naves, né? Tem meu Instagram, Daniela Fonoaudióloga. Se alguém precisar de, né, ou uma conversa, um bate-papo, pode estar me mandando mensagem, eu respondo. Seu Instagram? Meu Instagram é Daniela Fonoaudióloga, né? Tudo junto? Tudo junto. Eu atendo ali na Rua Souza Naves, né? Pode procurar no Google que vão me achar. E assim, pode me mandar mensagens também no meu WhatsApp, que tem o telefone, é 998156595. E eu estou aberta, tá? Aos pais que precisarem, tiver alguma dúvida de como é o tratamento, do que precisa ser feito, eu estou aberta também. Alguma dica, né? Então, assim, não fique sem procurar. Angustiado, não né? Angustiado, né? Procure ajuda, né? Busque ajuda. Busque ajuda. Só repete pra gente o seu Instagram, doutora, e para as pessoas te encontrarem. Daniela Fonoaudióloga. Tudo junto. Tudo junto, Daniela E o Fonoaudióloga. consultório fica na Rua Souza Naves, 771. 771. Facinho, Isso, tá vendo? facinho. Aqui na Souza Naves. Ali é, né, é uma rua lá, né? É a Avenida de Clínicas Avenida ali, de né? Clínicas, exatamente, Isso, né? bem pertinho, bem no centro de Londrina. Eu quero agradecer a doutora, muito obrigada mesmo pela entrevista. E queria, antes da gente encerrar assim por completo, eu queria ler uma passagem bíblica que fala. E eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, gente? Muito obrigada a todos vocês, a Nara, pelo convite. Na palavra de Deus fala assim: eu estou muito feliz que você veio. Tu pode voltar quantas vezes for necessário. Lá em Salmos 28:1, porque as pessoas falam, poxa, quanto é importante a fala, né? A fala ela é muito importante, ela é fundamental. A gente fala de todos os sentidos humanos. Deus nos dá todos os sentidos que nós precisamos ouvir. Agora, você imagina, por exemplo, se Deus se calasse? Que difícil que seria. Se Deus resolvesse não falar mais. Porque as pessoas falam, mas como que Deus fala? Deus já falou para alguns personagens da Bíblia. Ele falou para Moisés, diretamente com ele, né? Ele falou para ele que era para ele lá, né? Através de uma sarça, né, ardente lá, né? Que era uma árvore lá que não se queimava, que pegava fogo e não se queimava. E ele viu aquilo, Deus estava falando com ele, aquilo consumindo, né? E Deus falou com muitos personagens da Bíblia, né? De diversas formas. Mas imagina se Deus se calasse. Lá em Salmos 28:1 está escrito assim: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Não aconteça calando-te para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ou seja, nós precisamos também, né, nesse processo de educação, né, das crianças, não é, Dani? Você é uma pessoa cristã e sabe do que eu estou falando, também de Deus em primeiro lugar. Com certeza. Na família tem que ter sempre Deus em primeiro lugar, porque Ele é a base da família. Né? Eu quero muito ganhar dinheiro, mas se você não tiver Deus como a base, de nada vale. Né? Nada vale você ganhar o mundo e perder o seu lar, fracassar dentro da sua casa. Né? Não tem vitória que compense o fracasso de um lar. Então eu falo isso para mim também como mãe, para você como mãe, para você como pai, para todos nós. Vamos tentar acertar mais com os nossos filhos. Prestar mais atenção, né, Dani? Ser mais assertivos, né? Com os nossos pequenos, ter mais carinho, um olhar mais iluminado, né? E ver, identificar, como a doutora falou, meu filho tem dificuldade, não é bonitinho. Não, vamos buscar ajuda, porque ele está sofrendo, você não está na pele do seu filho para saber o que ele está passando na escola, o que ele passa no seu íntimo, né? Leva essa criança, desenvolve essa criança para ser um adulto de valor, um adulto que não sofra, né? Então é isso. Eu quero mais uma vez agora realmente agradecer do fundo do meu coração, já agradeci 1000 vezes, mas mais uma vez pela sua presença, doutora Daniela. Obrigada. E dizer que as portas da nossa emissora estão abertas para você. Como você disse, estou aberta para ajudar as pessoas. Com certeza. Nós estamos abertos para você também aqui. Muito bem, eu quero agradecer aqui a entrevista com a Daniela Barbosa, né, que foi uma verdadeira aula aqui sobre o desenvolvimento da linguagem. E nós agradecemos muito por ter aceito o nosso convite e esperamos que volte mais vezes, viu, Daniela? Com certeza, com vários temas, né? Que você possa compartilhar também e contribuir, né? Conhecimentos, né? Para os nossos ouvintes e também para a nossa comunidade. Agradeço também a presença aqui da Nara. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudio, pela oportunidade. E mais uma vez também os nossos ouvintes, né, que estiveram conosco aqui. Com certeza. Agradecendo também aqui a Leila Regina, o Rubens Ribeiro também que está conosco, o Israel Garbossi. Esses pessoal estão registrando a sua audiência, tá? O Ricardo lá da Iterson, do Guilherme de Almeida 445.
o seu Silva, lá da sapataria Silva, da Rua Bélgica, sempre conosco, obrigado, hein? E o seu Gino também, o seu Gino Mendes, é o nosso novo ouvinte, né? O caçulinha aqui, viu? Começou agora. Tá, muito obrigado também para o seu Gino Mendes e também para a Lúcia Moraes. E obrigado a você que esteve conosco até esse presente momento. Obrigado, Nara, mais uma vez, e também a doutora Daniela, que esteve aqui conosco. Obrigado, hein? E tenha um excelente final de semana a todos os nossos queridos amigos e ouvintes.